Bom dia, irmãos e irmãs, aos que nos acompanham pela internet também, os nossos cumprimentos. É uma alegria podermos estar em mais um dia do Senhor, reunidos para o adorar, para bendizer o seu santo nome, para ouvir a sua bendita palavra. E eu convido, sem mais demora, os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Gálatas. Capítulo 1, leremos do verso 1 ao verso número 9. Hoje nós vamos iniciar uma nova série de sermões. E essa nova série de exposições, ela se dará então na Epístola de Paulo aos Gálatas. E essa epístola é maravilhosa. O reverendo Tim Keller diz que ela é uma dinamite. E nós vamos então procurar entender, mediante a orientação do Senhor, o que essa carta tem a dizer à igreja nos dias de hoje. Essa correspondência ela é dirigida a algumas igrejas que estão instaladas em uma determinada região, chamada Galácia. Essa região faz parte da Ásia Menor, conforme a geografia do primeiro século. Os mais entendidos no Novo Testamento e nos escritos de Paulo afirmam que essa correspondência foi escrita por volta do ano 50 do primeiro século. Havia uma divisão social e racial entre os irmãos que compunham essas igrejas. Havia cristãos que eram inicialmente judeus e também irmãos oriundos do mundo gentílico. O que acontece diante dessa situação e dessa divisão? Alguns mestres cristãos de origem judaica insistiam com os irmãos convertidos que vieram do paganismo que observassem as leis prescritas por Moisés e os costumes judaicos. Isso, evidentemente, causava um problema no que diz respeito à compreensão da natureza do Evangelho. Um problema que Paulo procura agora resolver com o ensino que é veiculado por esta carta. Paulo precisa, então, falar sobre o Evangelho, demonstrando aos irmãos da Galácia a sua singularidade, apresentando para eles o que significa a boa nova da salvação, para que esse problema que havia sido causado pudesse então ser resolvido e que todos ali compreendessem o que de fato significa o Evangelho. Então Paulo procura falar sobre esse Evangelho que é tão singular. Por isso, irmãos e irmãs, o tema do sermão de hoje, do culto matutino, é a singularidade do Evangelho. Nós veremos então por que o Evangelho, a respeito do qual Paulo está aqui tratando, ele é tão singular. Por que o Evangelho é singular? Então Paulo começa a sua apresentação a respeito do Evangelho. Paulo começa a tratar do problema que havia naquela região, apresentando então a todos eles a singularidade do Evangelho. Paulo precisa deixar isso muito claro para os seus leitores. E ele vai apresentar alguns aspectos que indicam a singularidade do Evangelho. Eu vou apresentar 3 para vocês hoje. 3 aspectos que caracterizam o Evangelho de Cristo Jesus como singular, como único, como incomparável. O primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos hoje é que o Evangelho é singular porque revela uma entrega. O Evangelho a respeito do qual Paulo está tratando aqui, ele é singular porque ele revela
uma entrega. Eu convido você a me acompanhar aqui nos versos 1, 2, 3 e a parte A do verso número 4, para nós entendermos isso. Verso 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O versículo 1 é muito importante, porque poderia-se levantar uma questão. Quem é esse Paulo que vem aqui para tentar resolver esse problema? Quem é esse Paulo para se meter nos nossos ensinamentos, pensando aí os mestres cristãos de origem judaica? Quem é esse que vem aí para supervisionar as igrejas da nossa região? Será que ele conhece o nosso contexto? Quem é esse sujeito que vem se intrometer na realidade da igreja aqui da Ásia Menor? Bom, nesse verso nós encontramos a explicação para isso. Ele é apóstolo. E Paulo, ao contrário de muitos apóstolos contemporâneos, ele não foi instituído como tal por mãos humanas. Ele não é apóstolo da parte de homens. Ele não é apóstolo em razão de conveniência político-eclesiástica. Ele não é apóstolo por nenhum tipo de manobra, lobby. Paulo é apóstolo da parte do Senhor. Foi Deus quem o constituiu como tal. Ele é servo do Senhor, ele é um embaixador, ele está no nome do Senhor. E ele realiza esse trabalho não por ele realiza esse trabalho obedecendo ao mandato que o Senhor então o incumbiu de realizar. Ele está em nome daquele que o havia ressuscitado de entre os mortos. Ele é apenas um embaixador. A sua autoridade vem do Senhor. Então, o verso 1 nos apresenta a maneira como Paulo, então, ele está sendo conduzido para tratar desse problema. Quem é que o enviou e quem é esse Paulo que precisa resolver, então, essas questões e falar acerca do evangelho da salvação. Versículo número 2. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Bom, o verso número 2 apenas nos apresenta que Paulo está aqui sendo ladeado pelos seus companheiros, todos aqueles comprometidos com a pregação do Evangelho e também preocupados com a vida da igreja. Então, Paulo, juntamente com a sua equipe, com os seus colaboradores, ele então endereça essa correspondência às igrejas da Galácia. Verso número 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue no verso 3 aqui os seus cumprimentos, de praxe, e ele o faz, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Versículo 4, parte A. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Esse Jesus, em nome de quem ele cumprimenta seus leitores, Paulo diz que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Aqui Paulo começa a tratar da natureza do evangelho de Jesus. Esse evangelho se constitui por meio de uma entrega. É a entrega de Jesus. E por que Jesus se entrega? Por causa de nossa condição. O homem, ele é pecador, portanto, impotente e perdido. É justamente por causa da condição dos homens que o Senhor também se entrega. Então, a boa nova, a boa notícia, o Evangelho, ele é caracterizado por uma entrega. Paulo precisa deixar bem claro isso para todos os seus leitores,
para a igreja que estava na região da Galácia, para que aquele problema fosse solucionado. Ao tratar então da natureza do Evangelho, Paulo demonstra que o Evangelho é singular, porque ele revela uma entrega. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é então baseado numa entrega. Vejam que o Evangelho do Senhor, ele demonstra a nossa condição. Meus amados irmãos e irmãs, o Evangelho, em primeiro lugar, é algo que o Senhor fez por nós e não o que nós fizemos ou fazemos para Ele. Isso vai ajudar os irmãos que leriam essa correspondência a entenderem o problema que estava ali. Ora, o que os mestres oriundos do judaísmo estavam anunciando? O pagão vem, foi convertido, só que ele precisa observar a lei. Ele precisa observar os costumes. Ele precisa observar as cerimônias. Ele precisa fazer alguma coisa para o Senhor. E Paulo diz, olha, o Evangelho é singular justamente porque ele revela uma entrega. Evangelho significa Jesus se entregando pelos seus. É Jesus quem se entrega por nós, e não nós que nos entregamos a Ele para recebermos alguma coisa de suas mãos. Isso é muito importante. Eu me lembro aqui do prefácio daquele livro da Elise Fitzpatrick e da Jessica Thompson, Deus Forte, Pais Fracos, ou Pais Fracos e Deus Forte. Eu sempre confundo a ordem do título do livro, mas o prefácio ele é feito pelo Tullian Tchividjian, e o Tullian diz algo muito interessante no que diz respeito à criação dos nossos filhos. Ele diz que costumeiramente o que nós fazemos com os nossos filhos? Nós dizemos para eles, quando eles fazem alguma coisa de errado, nós dizemos, olha que coisa muito feia, olha Jesus fica muito triste com você quando você faz esse tipo de coisa, olha, você precisa ser um jovenzinho muito bonzinho para agradar o Senhor. E a gente então enfatiza muito aquilo que as crianças devem fazer e aquilo que nós devemos fazer. Quando o Tullian diz, Evangelho não é isso. Quando a gente vai pregar o Evangelho para as nossas crianças, e quando a gente vai falar do Evangelho para alguém, nós devemos falar não sobre aquilo que você tem de fazer para Jesus, mas nós temos de falar sobre aquilo que Jesus já fez por você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, se nós desejamos pregar o Evangelho para as nossas crianças, nós devemos falar para eles o que Jesus já fez por eles. Isso é Evangelho, e Paulo está aqui destacando. Por que o Evangelho é singular? Porque ele revela uma entrega. Os judaizantes acreditavam que se deveria abraçar Jesus e continuar praticando os ritos, cerimônias e observando as leis de Moisés, para que então as pessoas agradassem Jesus. Mas não, o Evangelho é singular, e os irmãos precisavam entender isso. Nós não podemos fazer nada, porque a nossa condição nos limita. É por isso que Cristo se entregou por nós. Não foi um passo que nós demos primeiramente na direção do Senhor Jesus, foi Ele quem deu um passo em nossa direção, transformando os nossos corações, dando a cada um de nós ouvidos, com condições de ouvirmos o chamado dEle. Isso é Evangelho. Essa é a natureza do Evangelho, a respeito do qual Paulo está tratando aqui. Nisso constitui a singularidade do Evangelho. Então, meus irmãos e irmãs, em primeiro lugar,
o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça, o Evangelho apresentado por Paulo aqui é singular, porque ele revela uma entrega. Esse é o primeiro aspecto, tá? A singularidade do Evangelho é percebida nesse aspecto. Ele revela uma entrega. Segundo aspecto, por que o Evangelho do Senhor, o Evangelho da graça, é singular? O que marca a sua singularidade? Porque ele revela um propósito. É isso mesmo, ele revela um propósito. Agora eu vou para a parte B do verso número 4 e depois leremos o verso número 5. Parte B, continuando, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vejam que Paulo continua tratando da natureza do Evangelho e afirma agora o seu propósito. Jesus se entrega pelos pecadores com o propósito de desarraigar estes pecadores do presente mundo, do mundo caído, deste mundo perverso, porque esta é a vontade de Deus. Vejam que a transformação que o Evangelho da graça realiza em nós é de natureza desarraigante. A palavra desarraigar significa arrancar pela raiz. É a vontade do Pai que nossas raízes não estejam penetradas neste mundo perverso. O Evangelho faz com que os filhos de Deus não estejam presos a este mundo. Eu gosto muito de uma passagem numa obra famosa de um teólogo antigo, o Clemente de Alexandria, que morreu no ano 215 depois de Cristo. Ele escreveu uma obra famosa chamada O Pedagogo. E nessa obra, se todo pedagogo contemporâneo a lesse, as coisas seriam bem diferentes. E nessa obra, O Pedagogo, o Clemente de Alexandria, num trecho que eu gosto muito, sempre o revisito, diz assim: uma vez que somos as crianças do Senhor, não mais nos arrastamos na lama, não nos rastejamos mais sobre a terra como as serpentes. Isso quer dizer que nos livramos inteiramente, como no início, da baixeza dos apetites grosseiros do nosso corpo. Nossas almas erguem-se para o céu. Renunciamos ao mundo e ao pecado e tocamos a terra somente com a ponta dos pés. Isso significa que só estamos ainda nesse mundo para marchar em direção à sabedoria divina, algo que os maus encaram como uma loucura. Eu gosto desse trecho, quando o Clemente diz que, em razão de sermos servos de Cristo, nós estamos neste mundo, tocando nessa terra apenas com a ponta dos pés. Por quê? Porque Cristo, Ele não nos deixa criar raízes neste mundo. É isso que Paulo está tratando aqui. Nós não podemos criar raízes neste mundo, nós somos peregrinos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por isso nossa morada não é aqui, no mundo caído, nesse mundo perverso. Então a ação de Cristo por meio do Evangelho da graça produz uma transformação de sorte que a nossa vida fica incompatível com o sistema desse mundo que é avesso a Deus. O Evangelho separa. Eu me lembro do Kevin DeYoung, do Ted Clark, naquele livro Porque Amamos a Igreja, quando eles afirmam que o Evangelho separa, sempre separou. É isso. O Evangelho arranca-nos deste mundo como a tempestade que derruba uma grande árvore, colocando expostas suas raízes, retirando-as completamente do solo. É isso que o Evangelho causa. E quem faz isso é o Senhor.
não somos nós, não são as nossas práticas cerimoniais, nós não fazemos isso com os nossos ritos. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem exigir dos pagãos esse tipo de postura, porque eles não conseguem se desarraigar deste mundo por eles mesmos. Essa obra é de Cristo, é do Evangelho. Esse propósito só é cumprido por meio de Jesus. Só Jesus pode impedir que as nossas raízes se encravem no solo perverso do mundo caído. É isso que ele está dizendo aqui no verso número 4. E que isso é a vontade do Senhor. É vontade do Senhor que nós não nos misturemos com este mundo. Versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Por essa razão, é ao Senhor que nós devemos dirigir glória, não a nós. A glória é dele, pelos séculos dos séculos. Amém. Essa é a singularidade do Evangelho. A glória não é para os homens, a glória é para o Senhor. Então, aqueles que achavam que por meio do cumprimento de alguns preceitos, ritos, observâncias das mais gerais, cerimônias, se podia então agradar a Cristo, Paulo está dizendo, não. O Evangelho da graça apresenta alguém que pode transformar a nossa vida. E só Ele pode fazer isso. E esse alguém é o Senhor. Portanto, a Ele seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A glória é dele, a glória não é do Júnior, do Elzimar, a glória não é de ninguém de nós aqui. Não é porque o fulano de tal é melhor, não é porque nós estamos frequentando a igreja, não é porque nós oramos mais, não é porque nós estamos envolvidos em todas as programações da igreja, não é porque eu toco no louvor ou canto, não é nada disso. A glória não pode vir para mim. A glória não pode vir para o músico talentoso. A glória não pode vir para o diácono dedicado ao serviço do Senhor. A glória não pode vir para presidente nenhum das sociedades domésticas. A glória é para o Senhor, porque só Ele pode nos desarraigar deste mundo, fazendo cumprir em nossas vidas a vontade do Pai. Isso é Evangelho. Esse é o propósito do Evangelho. É nos tirar desse mundo, nos desarraigar. O desarraigamento faz com que o Evangelho do Senhor seja um Evangelho singular. Não existe outro. Ele é incomparável. Então vejamos, para irmos para a última parte, ou para o último aspecto a respeito do Evangelho que Paulo nos apresenta aqui. Bom, então nós entendemos que Paulo está aqui falando, na abertura dessa correspondência, sobre a singularidade do Evangelho. Ele é único, ele é singular, incomparável, não há outro. E Paulo então nos apresenta aqui a singularidade do Evangelho, demonstrando para nós que esse Evangelho, o Evangelho da graça, ele revela, em primeiro lugar, uma entrega. Em segundo lugar, esse Evangelho é singular porque ele revela um propósito. Em terceiro e último lugar, esse Evangelho é singular porque ele revela um compromisso. Agora a gente vai do verso 6 até o verso número 9, tá? Revela um compromisso. Uma entrega, um propósito, um compromisso. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos e irmãs, o evangelho da graça revela um compromisso. Compromisso que os gálatas estavam negligenciando. E Paulo fica admirado com a postura dos irmãos da Galácia.
E aqui Paulo começa a tratar diretamente do problema. Os Gálatas estavam passando com muita rapidez do evangelho da graça que haviam recebido anteriormente para o evangelho que era ensinado pelos mestres cristãos de origem judaica. E Paulo aqui diz que é outro evangelho. Mas mais adiante ele vai explicar para nós no verso seguinte o porquê ele utilizou essa expressão. Versículo número 7. O qual não é outro. Mas espera aí, Paulo disse que é outro evangelho no verso anterior. Agora ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Pastor, um momento. Paulo diz no verso número 6 que ficou muito admirado com os irmãos galacianos, porque eles então saíram do evangelho da graça para outro evangelho. Paulo agora diz, olha, que não é outro. É outro, mas não é outro. O que significa isso? Bom, no verso número 6, Paulo chama de outro evangelho porque ele apenas quer distinguir o ensinamento verdadeiro do evangelho da graça e o ensinamento veiculado pelos mestres cristãos de origem judaica que procuravam fazer permanecer todo o ferramental de preceitos, de cerimônias e rituais do judaísmo. É simplesmente por conta disso que Paulo, no verso número 6, diz que os Gálatas passaram de um evangelho para outro evangelho. Mas agora no verso 7, Paulo diz, esse outro evangelho não é outro. Por quê, irmãos? A razão é muito simples. Aquilo que está sendo ensinado, que não corresponde ao evangelho, não pode ser outro evangelho, porque o evangelho é único. Não existe outro evangelho. É por isso que Paulo está dizendo que esse outro evangelho, que na verdade é o ensino desses mestres que se equivocaram, não pode ser chamado de outro evangelho. O evangelho é apenas um. Tudo aquilo que não é evangelho é contra-evangelho, é não evangelho. Não há outro evangelho. Esse é o ponto que Paulo aqui está procurando esclarecer. Ele apenas queria dizer no verso número 6 que os irmãos estavam migrando do evangelho da graça para o ensino dos mestres cristãos oriundos do judaísmo. Não há outro evangelho. Esse outro é fruto da perturbação desses aludidos mestres que procuravam perverter o evangelho de Cristo. Portanto, era uma perversão do evangelho e não outro evangelho. Então Paulo vem com um alerta, no verso número 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Paulo está aqui estabelecendo fronteiras e dizendo, olha, vocês receberam o evangelho e qualquer ensinamento que vá além daquele que vocês já receberam, que seja esse ensino condenado, anatematizado, amaldiçoado, rejeitado completamente. E Paulo está dizendo, mesmo que eu e os meus companheiros, nós que estamos lhes escrevendo, mesmo se nós chegarmos algum dia aí na região, falando a respeito de um ensino que vai além daquele que vocês já receberam, amaldiçoem esse ensino. Mesmo que um anjo desça do céu e anuncie para vocês coisas que vão além desse evangelho, anatematizem esse ensino, rejeitem por completo. A razão é simples, irmãos. Não há
outro evangelho. Tudo aquilo que vai além do evangelho, tudo aquilo que contraria o evangelho, tudo aquilo que procura acrescentar-se ao evangelho, não é evangelho. É por isso que Paulo, ele não iria falar sobre algo que vai além daquilo que já havia ensinado à igreja. É incoerente, é contraditório. Deus não vai mandar um anjo do céu para falar coisas díspares em relação ao evangelho. Seria uma contradição. O próprio Deus entrando em contradição. Falando uma coisa, depois outra que contraria aquilo que ele disse anteriormente. Isso é um problema e Paulo está tratando nesses termos. A gente não precisa, irmãos, de nenhum acréscimo. E tudo aquilo que é dito como um complemento ao evangelho, mas que contraria a própria natureza do evangelho, nós devemos rejeitar. Rejeitar absolutamente. O verso 9 confirma isso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Mais uma vez, Paulo aqui enfatiza, esse ensino deveria ser condenado. Todo e qualquer ensino que vai além daquilo que o evangelho da graça apresenta. Os Gálatas não estavam fazendo isso. Meus amados irmãos e irmãs, a singularidade do evangelho, ela é vista porque esse evangelho da graça revela um compromisso. Compromisso que os Gálatas estavam negligenciando. Eles estavam abrindo mão do compromisso com esse evangelho e aderindo a outros ensinos que não constituíam o evangelho. Iam na contramão da natureza do evangelho que haviam recebido. O evangelho revela um compromisso. O que estava acontecendo? Perversão e deserção. Perversão por parte dos mestres, deserção por parte dos irmãos. Os mestres pervertiam o evangelho e os irmãos que os seguiam desertavam desse evangelho. Era isso que estava acontecendo. Perversão e deserção. E Paulo está então dizendo que o evangelho revela um compromisso. Compromisso. Não se pode desertar todo esse ensino. Eles não podiam fazer isso. Eles não podiam se afastar do compromisso com o evangelho da graça que haviam recebido. Esse é o ponto, irmãos. Passo agora as minhas considerações finais. O que nós temos hoje, de acordo com esse texto, introdutoriamente, Paulo nos ensina que o evangelho da graça revela uma entrega, um propósito e um compromisso. Aspectos os quais fazem esse evangelho ser singular. É a entrega de Cristo pelos pecados de seu povo. Há um propósito que o evangelho nos revela, que é o nosso desarraigamento deste mundo perverso, mas há também um compromisso que o evangelho revela, um compromisso que ele mesmo, com os ensinos do Senhor, nos chamam a aderir. Nós devemos nos comprometer com esse evangelho da graça. Não é você que se entrega para Jesus, foi Ele quem se entregou primeiro pelos seus. O propósito do evangelho não é nos firmar neste mundo, mas é nos desarraigarmos dele. É nos arrancar deste mundo perverso.
Esse evangelho da graça revela um compromisso. Ele não nos deixa à deriva, soltos e autodirigidos. Ele revela um compromisso que nós devemos ter com a boa nova da salvação. Isso é evangelho, e é isso que faz com que o evangelho da graça seja singular. Irmãos, eu encerro com uma perspectiva muito interessante do reverendo Tim Keller, que eu citei lá no começo. O reverendo Tim Keller diz que geralmente nós achamos que o evangelho é uma espécie de ABC para o crente. Então a gente é iniciado nos caminhos do Senhor, o Senhor nos chama, transforma o nosso coração, e aí o evangelho serve como o nosso ABC. Então a gente vai aprender o que é evangelho, quem é Jesus, por que ele veio, por que ele morreu, o que significa a sua morte na cruz, a sua ressurreição, boa nova da salvação. Muitas vezes nós entendemos que o evangelho é só para nós o ABC. Depois a gente tem de buscar alguma coisa mais sofisticada. Aí a gente vai para os manuais de teologia sistemática, a gente vai estudar temas mais relevantes, a gente vai para a teologia reformada, e aí o evangelho fica para os pecadores, né, que a gente vai falar de Jesus para eles, que eles estão perdidos e tal, e a gente não precisa mais. Só que o Tim Keller diz, e é por isso que o que Paulo vai tratar aqui é fundamental. O evangelho para nós não é um ABC. O evangelho para nós é uma espécie de A a Z para a vida cristã. O evangelho, ele dirige a nossa vida em todos os aspectos. O evangelho não é só para o curso de catecumenato, não é só para a gente se tornar membro da igreja. O evangelho para nós é de A a Z. Ele trata de tudo, ele dá sentido a tudo, ele conduz toda a vida cristã. É justamente por isso que Paulo está aqui a tratar sobre o evangelho, falando sobre a natureza desse evangelho, nos ensinando nesta manhã a singularidade do evangelho. Que todos nós entendamos isso. O evangelho de Jesus, que a igreja também precisa. Ele revela uma entrega, um propósito e um compromisso. É por isso que o Daniel Hyde, naquele livro que é um culto reformado, ele diz que o culto reformado, ele é um culto evangelista. Por quê? Porque a igreja precisa do evangelho. Nós precisamos do evangelho. Você que nos acompanha, que ainda não desfruta da bênção de viver sob a orientação do evangelho, precisa do evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, por podermos cultuar o Senhor e ouvirmos sobre o evangelho. Abençoe sua igreja, instrua todos aqueles que nos ouvem remotamente também. Dirija o nosso coração e nos faça, Senhor, compreender a singularidade do evangelho. Quão importante é entendermos a natureza do evangelho para a nossa vida com o Senhor. Ó Deus, abençoe o seu povo e aplique a sua palavra ao coração de cada um. É nossa oração em nome de Cristo. Amém.